Então ele fez esse aceno para os bolsonaristas, subiu o tom, aí ele chamou Boulos de invasor, vagabundo e sem vergonha. Nesse evento aí que estava oficializando a indicação do coronel Ricardo Melo Araújo como vice na chapa dele, aí trazendo a aspa certinha aqui desse aceno para os bolsonaristas, Nunes virou e disse: quero agradecer a cada um dos senhores por dar esse voto de confiança para que a gente possa dar continuidade ao trabalho e vencer esse invasor, esse vagabundo, esse sem vergonha, disse Nunes ali, sem citar diretamente Guilherme Boulos, mas fazendo esse aceno claro aí, né, Sakamoto? Se você quiser complementar, então, ele finalizou a fala dele ali até com ordem e progresso ali durante essa fala, né? Então, esse é o ponto, né? Isso é interessante, Natália. O prefeito Ricardo Nunes, ele não é de extrema-direita, né? O prefeito Ricardo Nunes é de direita, ele é uma pessoa à direita, tudo, mas ele não é de extrema-direita, né? Ele não, por ele não teria abraçado o Bolsonaro como ele abraçou, né? Só que ele precisa do piso de votos do Bolsonaro e, ao mesmo tempo, se manter longe do teto de votos de Bolsonaro, que é mais rejeitado do que o Lula na capital paulista, né? Para quem está neste momento falando a mentira, basta ver o resultado das eleições de 2022, né? Em que Lula e Haddad ganharam na capital, enquanto Tarcísio e Bolsonaro ganharam no interior e levaram o Estado. Né? Então, o que acontece? Isso é uma história que todo mundo conhece. O prefeito Ricardo Nunes quer os votos de Bolsonaro, mas não queria a proximidade, ou seja, não quer beijar de língua, sabe? Quer beijinho no rosto, quer abraço. Só que o Bolsonaro não, o Bolsonaro quer um casamento completo, né? Ele quer de um beijo de língua, quer tudo. E aí veio o Pablo Marçal se mostrando que topava o casamento completo com o Bolsonaro e gerando, na verdade, um pânico na campanha do Nunes, que já imaginava estar 10 pontos à frente de Guilherme Boulos por conta do uso da máquina eleitoral em São Paulo, né? Asfaltando até o céu, né? Tarifa zero aos domingos, né? Então eles imaginavam que estariam na frente, não estavam. E aí, chegando o Pablo Marçal, isso forçou o Nunes a engolir o vice, né? O Coronel Ricardo, né? Ligado à rota, tudo, que é bolsonarista, e a vestir o uniforme bolsonarista, né? Fazendo declarações como essa, né? Declarações pesadas e duras como essa, né? E isso é interessantíssimo, Natália, por quê? Porque é uma forma de tentar, na verdade, mostrar, olha, eu tô com o Bolsonaro, meu apoio tá aqui. Teve um efeito colateral que não é nem a questão da população falar, nossa, o prefeito tá pegando pesado, né, nisso, né, tentar excitando as hostes, as hordas bolsonaristas. Não, tem um outro efeito colateral que é o seguinte, ao escolher o Coronel Ricardo como vice, uma pessoa ficou de fora, que é o Milton Leite, né? E o presidente da Câmara dos Vereadores, Milton Leite, esperava ser indicado para vice. Né, ele acabou bombardeado, né, o UOL até mostrou que em meio a essa discussão da privatização da Sabesp rolou investigação contra ele, mostrando relações entre ele e a Transwolf, empresa de ônibus que está sendo acusada de ter relações com o PCC, né? Então o que acontece é que ele acabou, né, bombardeado e saindo da jogada, que gerou muita chateação, animosidade a situação do Ricardo Nunes e o Milton Leite, que era seu maior aliado na Câmara dos Vereadores. Então tem muita coisa acontecendo nos subterrâneos da disputa municipal, e com essa aproximação do Nunes com o Bolsonaro, pode ser que, a depender das costuras que sejam feitas, né, ele perca também um apoio de uma parte da Câmara dos Vereadores. O fato é que, só para finalizar, e desculpa me alongar, né? O fato é que o prefeito Ricardo Nunes devia tomar cuidado, né? Tipo, ele fazendo esses ataques, ele fazendo esse rebaixamento, ele descendo, ele vai se identificar com o bolsonarismo. Só que o bolsonarismo na cidade de São Paulo não é hegemônico. São Paulo não é Balneário Camboriú, né? É diferente, né? A cabeça do eleitorado, né? O prefeito deveria ficar mais preocupado em responder questões que ficaram abertas na sabatina, né? Questões graves, né? Como aquela que é perguntada pelas nossas colegas, né, com relação aos casos de violência doméstica, com relação a outros casos de investigação envolvendo a prefeitura. E isso ele precisa se preocupar, e não simplesmente de soltar bravatas contra os candidatos. Eu acho que o outro candidato, todos os candidatos têm 1 milhão de coisas para poder serem criticados, né? Mas tem que tomar cuidado para não baixar o nível no ataque aos outros e não olhar para os próprios BOs que ele tem na mão.
E gerar ainda mais torta de climão, né, Josia? Sem querer entrar muito nesse papo escatológico que o Sakamoto começou aí, do beijo de língua entre os dois e tudo mais, mas como é que você vê aí esse casamento e essas posições, essa fala, esse aumento no tom do Nunes? A figura é boa, a imagem é boa, o beijo de língua, né? O Bolsonaro bateu o Lula no estado de São Paulo, uma vantagem de 10,4 pontos percentuais. E perdeu na capital, Bolsonaro perdeu na capital para o Lula com 7 pontos de desvantagem. O Lula 7 pontos à frente dele. Para amealhar os votos conservadores na capital, o Ricardo Nunes ele tentou namorar o bolsonarismo sem aparecer de mãos dadas com o Bolsonaro. Isso vai se tornando cada vez mais difícil, inclusive porque o Bolsonaro empurrou para dentro da chapa do Ricardo Nunes esse vice incômodo que ele não queria, esse ex-comandante da Rota, um coronel PM, Ricardo Melo Araújo. Então ficou difícil para o Ricardo Nunes fingir que não tem nada a ver com o Bolsonaro. E ele então está agora extrapolando, porque, embora ele fuja da rejeição que o Bolsonaro tem no eleitorado cosmopolita da capital de São Paulo, ele está adotando o linguajar do Bolsonaro. Então, a língua do Ricardo Nunes ela já se bolsonarizou. Porque você pode fazer oposição, você pode enfrentar os seus adversários numa eleição, iluminando os pontos que você julga negativos naquele adversário, sem descambar para a ofensa baixa, rasa, né? Chamar de vagabundo, de invasor sem vergonha. Isso é o linguajar próprio do Bolsonaro e que não era uma característica como político do Ricardo Nunes. Tinha lá aquele boletim de ocorrência que ele tenta ocultar, que aparentemente agrediu a mulher, pelo menos a mulher foi a uma delegacia para reportar o fato, né? Mas não havia histórico de deselegância verbal associada ao Ricardo Nunes, agora já há. Né? E, normalmente, quando um candidato dá uma de cachorro doido numa disputa eleitoral, ele acaba mordendo o próprio rabo, porque está hoje no noticiário a informação de que a Polícia Militar de São Paulo sonegou ao jornal Estado de São Paulo informações sobre o histórico, sobre investigações internas que foram abertas para apurar transgressões do vice do Ricardo Nunes, o coronel Melo Araújo, que foi, como dissemos, ex-comandante da tropa de elite da PM. Foram abertos contra ele alguns procedimentos disciplinares. O Estadão pediu informação e a PM decretou um sigilo de 100 anos para proteger a ficha corrida deste que é o vice do Ricardo Nunes. Aí a polícia alega, não, foram investigados, as acusações foram investigadas, e não se verificou nada, não se descobriu nada que desabonasse o coronel. Então foi tudo arquivado. Ora, se é assim, por que não divulgar? Por que não tornar públicos os inquéritos? A essa altura, essa papelada tem um altíssimo grau de interesse público. Ninguém menos do que candidato a vice-prefeito de São Paulo, a principal cidade do país, a mais rica, e um vice-prefeito com chance de ser eleito, porque está aí o Ricardo Nunes dividindo com o Guilherme Boulos o topo das pesquisas. Então, realmente, o Ricardo Nunes não está em condições de fazer esse papel de cachorro doido bolsonarista, porque ele primeiro precisa pedir ao seu vice, e seria bom que o prefeito fizesse isso, sobretudo porque está agora disputando a reeleição com este personagem a tiracolo, seria bom que ele chegasse para o vice e falasse, olha, vamos divulgar essa ficha, mas quem esconde até boletim de ocorrência registrado pela própria mulher, talvez não desejará expor assim, de forma tão transparente, a ficha corrida do seu vice. Mas, realmente, o Ricardo Nunes ele se bolsonarizou e
não está em condições de fazer ataques como ele está fazendo em relação ao adversário.